Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta terça-feira chegou o dia, grande clássico às 9 da noite no Mineirão. É o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro concentrado na Toca da Raposa 2, técnico Arthur Jorge, com praticamente força máxima. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Com as primeiras do dia nesta terça-feira, é dia de clássico, hein? A bola rola às 9 da noite no Mineirão e a nossa cobertura especial começando a partir das 5 da tarde, só que antes 10 horas tem Deus me livre cabuloso, 11 horas tem bola em jogo e é o Cruzeirão em campo diante da equipe do Atlético Mineiro. Mas deixa eu começar aqui com uma informação importante. Tivemos jogo do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira e o Atlético Paranaense, hein? 3-2 para cima do Botafogo. O melhor resultado para o Cruzeiro seria aí um tropeço do Atlético Paranaense, que é o terceiro colocado com 44 pontos. O Cruzeiro é o quinto, 39 pontos. E o detalhe é que na próxima rodada do Brasileirão teremos Atlético Paranaense e Fluminense. Confronto diretaço ali na parte de cima da tabela, enquanto o Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. Mas Brasileirão ficando em segundo plano. O que interessa é hoje, Copa do Brasil, jogo de ida, quartas de final. E o Cruzeiro enfrentando o Atlético Mineiro com o Mineirão lotadaço. São esperados aí 61 mil torcedores. A carga de ingressos de 2.500 para a torcida do Atlético Mineiro. E assim será na semana que vem, lá na Arena do Bairro Califórnia, quando o Cruzeiro terá 2.500 ingressos, um acordo aí entre os clubes. O Cruzeiro fechou a preparação ontem na Toca da Raposa 2, jogadores concentrados, e aí o técnico Arthur Jorge como eu disse, praticamente força máxima, vai ter que deixar um ou outro ali de fora. Aí, por exemplo, no último jogo o Wanderson ficou fora, o Marquinhos ficou fora, o Cauã Moraes também. Então tem a volta do Jonathan Jesus, muito provavelmente voltando como titular. E o Arthur Jorge só confirmando o time dentro daquilo que todo mundo já sabe, somente na pré-eleição. Aí tem a saída do ônibus pro Mineirão e uma hora antes da bola rolar, às 8 da noite, vem a escalação oficial do técnico Celeste. Mas vamos lá, dúvidas nas laterais. Fagner e Vidalba, William ou Rojas, ou somente um dos dois, ou nenhum dos dois, aí no caso William ou Rojas. Uma tendência, até pela resposta do Arthur Jorge depois do jogo com o Flamengo, de Fagner na direita e Vidalba na esquerda. Jonathan Jesus voltando aí na vaga do João Marcelo, formando dupla com o Fabrício Bruno. E no meio campo, Gerson titular. Tem Lucas Romero e Matheus Henrique também ali para a função. Wesley teria condição de jogar iniciando, de começar o jogo. Se tiver, vai ele. Se não tiver, teria que escolher um outro atleta. Então, são algumas das dúvidas aí que o Arthur Jorge leva para este compromisso, principalmente por se tratar de clássico. Sempre rola ali aquele mistério e tudo mais. Mas é um Cruzeiro aí, repito, com o que tem de melhor e com todo mundo à disposição. As exceções, Peck e Sinisterra, jogadores que estão se recuperando de cirurgia. É o Cruzeiro, então, concentrado para começar bem este mata-mata de quartas de final. Das quartas de final da Copa do Brasil, com o Mineirão lotadaço, uma carga de ingressos aí de 61 mil. Claro que às vezes ali no sistema aparece um bilhete ou outro ali que acaba voltando do carrinho, mas a expectativa aí é de que não sobre nada, até por se tratar de um grande jogo. Sobre a preparação, Cruzeiro fechou com um treinamento na tarde desta segunda-feira na Toca da Raposa 2 e a informação é que o técnico Arthur Jorge está muito à vontade, todo mundo indo a campo. O treinador tem os desfalques aí de jogadores que estão se recuperando de cirurgia, o Peck e o Sinisterra, mas o restante está todo mundo disponível para este compromisso. Claro que todo mundo sabe que o Arthur Jorge ele só define o time no dia do jogo, na pré-eleição, então
vai levar aí com certeza as dúvidas. O Jonathan Jesus está de novo à disposição. Aí para lateral direita, Fagner ou William. Para lateral esquerda, Vidalbo ou Rojas. Para o meio campo, 3 jogadores para 2 vagas. Romero, Mateuzinho e Gerson. O Wesley tem condição para ser titular? Ou vai precisar escolher outro? Enfim, são algumas das dúvidas aí, pelo menos 4 dúvidas, né? Tem o Arthur Jorge, porque o que a gente imagina é que não vai ter nenhuma outra mudança em outro setor. Vamos acompanhar então e aguardar, mas é fato que é um Cruzeiro bastante concentrado para dar uma resposta positiva neste primeiro jogo e levar uma vantagem para a segunda partida na outra semana. Vamos falar sobre Jonathan Jesus? Vamos lá, porque sobre Jonathan Jesus ficou aquela preocupação, Real Sociedade vai subir a oferta, não vai subir a oferta, e o que a gente tem de fato novo aí nessa história é que, até uma notícia que vem da Europa, a Real Sociedade tem um acordo verbal para contratar o zagueiro do Chelsea, o Mamadou Sarr, jovem, e deve ir por empréstimo ao Chelsea. Os clubes estão aí na fase da papelada para que essa negociação seja concluída. Então, com isso, esfria aí um interesse da Real Sociedade no Jonathan Jesus. E até porque dirigentes do clube espanhol estiveram em Belo Horizonte nos últimos dias. Teve ali uma conversa, mas que não foi para frente porque o Cruzeiro não pensa em vender o atleta. O Arthur Jorge conta com o Jonathan Jesus nesta temporada e o Cruzeiro aposta que o Jonathan Jesus ele possa valer mais no futuro. Com uma possibilidade, quem sabe, de ser convocado para a seleção brasileira se mantiver este nível. Então, mesmo se não for para a seleção, o Cruzeiro entende que, se desenvolvendo mais aqui na Toca da Raposa 2, o Jonathan Jesus ele possa valer mais grana no futuro. Então, por isso, a negociação não foi para frente. E agora, repito, com essa notícia que vem da Europa, do Mamadou Sarr do Chelsea indo para a Real Sociedade, pode ser que a negociação ela não tenha novos capítulos num futuro próximo. Ô Fabrício, o que você espera desse super clássico, cara? São 2, né? E é um clássico de 180 minutos. Ano passado nós tivemos também um clássico nessas condições. Então, você acha que a turma vai guardar um cadinho para a semana que vem? Ou esse primeiro clássico a gente pode esperar um jogo solto também, Fabrício? Nossa, rapaz, geralmente já entra com tudo, né? A turma não pensa muito no outro jogo não, cara. Mata-mata, tem que pensar, né? São 180 minutos, não pode haver loucura, mas geralmente quem joga em casa nessa situação tenta levar uma vantagem, né? Para a casa do adversário. E eu acho que a pegada é essa, expectativa de um grande jogo, os dois times em um grande momento, cada um no seu estilo de jogar. Cruzeiro, eu acho que retomou a confiança depois de uma eliminação de Libertadores. Nunca é fácil, principalmente para alguns jogadores sentem muito, principalmente a parte da liderança, o que são mais exigidos, que vêm para somar esses títulos. Mas com essa vitória sobre o Flamengo, a grande equipe, a confiança ela volta, e ainda mais do jeito que foi, né? Matheus Pereira sendo muito cobrado ultimamente em jogos decisivos, e jogar contra o Flamengo é um jogo grande e ele foi decisivo. Isso aumenta a confiança do jogador, do grupo, e eu acho que o time vem muito bem, a torcida também motivada, pronto para tudo que esse clássico exige, né? Agora tem que saber jogar, né, Cirilo? Eu sei que a pontuação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é muito boa, com o Arthur Jorge, mas mata-mata é outra situação. E o Cruzeiro, em mata-mata, não foi legal contra o Flamengo. Então que fique o aprendizado, que fique as lições, que não pode haver alternância de um tempo para o outro, de um jogo para o outro, e que seja regular, com alguns pontos positivos. O Atlético tem seus pontos perigosos. A bola parada do Atlético é muito boa, os dois zagueiros são muito bons. Tem uma jogada também com o jogador Lodge, tem que se preocupar, né? É um excelente jogador, vem jogando bem. Tem uma diagonal da direita para a esquerda, explorando as costas do lateral direito do Cruzeiro, que pode ser explorada, e o Atlético tem boa essa jogada. E o contra-ataque, né? O contra-ataque que o Cruzeiro não pode dar, que espero que a lição
que teve no último clássico no Mineirão. Cruzeiro, o Atlético com as suas linhas bem baixas, o time bem retrancado, mas foi a estratégia de jogo, explorou bem o contra-ataque e conseguiu a vitória. Então tem tudo esses temperozinhos aí, esses detalhes e, nossa, é jogo grande, viu, Cirilo? Ô Fabrício, você acha que o clássico é um jogo específico e essas surpresas poderiam fazer bem? Ou aquela história de invencibilidade, muito tempo sem perder, encaixou ali um esquema, o ideal para treinador é manter do jeito que tá? Mas o clássico seria bom, seria sempre uma surpresa pegar o adversário, porque se vive muito, né, em cima do adversário. Eu acho que não pode se olhar muito para dentro e você esquecer do adversário. O Atlético, mas apesar que o Atlético vem jogando muito bem como visitante, eu acho que o jogo do Atlético se encaixa muito em jogo de Copa. Sabe? Por isso ele se torna ainda mais perigoso nas quartas de final. Esse time tá melhor do que o que venceu o Cruzeiro no Mineirão, né? Ao meu modo de ver. Tem a chegada do Fred aí, que pensa o jogo. O Coelho tá muito bem, ele não estava naquele jogo. Os dois zagueiros são muito bons na bola parada. O Lodi vem muito bem, já estava naquele jogo. Vai depender do que o treinador montar aí, mas eu acho que do jeito que o Atlético tem jogado, vai ser o seu melhor jeito. O melhor jeito, acho, de encaixar no jogo do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro vai ser nessa, de propor jogo. E aí vai propor jogo. E é lógico que sem poder dar contra-ataques, porque o contra-ataque do Atlético, ao meu modo de ver, é o melhor jogo deles. E aí ali eles são muito letal. Fabrício, vamos lá. Panselli no primeiro tempo trouxe algumas informações quanto a possíveis dúvidas. E as laterais estão nesse foco, sobretudo a lateral esquerda. Acho que mais pelo principal desempenho aí do Vidalba. Você teria dúvidas? E o que você faria nesse Cruzeiro pro Superclássico? Não teria dúvida. Pra mim não tem dúvida, cara. Pô, Vidalba e Fagner estão jogando fino da bola, estão dando sustentação na parte defensiva, estão chegando bem no ataque. Pra mim não teria que haver dúvida, sabe? O Willian jogou o jogo do Flamengo, os 2 gols foram por aqueles lados ali. Geralmente os adversários exploram muito essa parte defensiva dele. Fagner, eu acho que tem que ser titular nessa lateral direita, e assim como o Vidalba. Eu acho que o Rojas, com todo respeito, baita jogador, mas até agora não mostrou. Não sei se também porque a gente também tava com aquela coisa do Kaique, né? Então tá muito, muito aquém do que é o Kaique, mas mesmo assim eu acho que o Vidalba tá melhor que ele. Tanto na parte, ele tem sentido um pouco essa parte física, não tem mostrado confiança na parte defensiva e não tem chegado no ataque, assim como eu tava vendo ele mais ofensivo. Eu achei que o Cruzeiro ia ganhar mais ofensividade com a chegada dele, por essas características de muitas vezes ele vir para o meio, se posicionar como um meia. Ele fez assim nos amistosos, mas nesses jogos que exige mais competitividade, mais parte física, ele tá deixando a desejar. Eu colocaria os dois laterais até para dar uma liberdade maior aí, para não ter sobrecarregar o Wesley e Arroio, ficar marcando, correndo para trás toda hora. Guardar os meninos para espetar lá em cima, ataque. O Fabrício não teria dúvida, Panselli, mas nós podemos dizer que há a dúvida nesse sistema defensivo do Cruzeiro, né? Existe sim, viu, Cirilo? Um abraço agora pro Marques, pro nosso guerreiro. Daqui a pouco vamos estar junto na mesa hoje especial, né, entre Cruzeiro e Atlético. Mas eu acho que tem essa dúvida sim, e faz muito do sentido do Arthur Jorge. Vai revelar amanhã no auditório. Amanhã no auditório, quem vai pro jogo vai saber. É a forma dele trabalhar, se vai o Fagner ou se vai o Willian, e na esquerda se vai o Rojas ou se vai o Vidalba. Eu tenho uma sensação que o técnico Arthur Jorge possa até na direita começar com o Fagner. Pela experiência, o Willian também é muito experiente, né? Mas o Fagner, muita gente não se lembra, mas hoje, apesar da marcação ser o cartão de visitas do Fagner, é um atleta que tem muita assistência no Cruzeiro. Se eu não me engano, são 7 essa temporada. O Fagner, esse ano, está se mandando mais. E quando chega com qualidade para oferecer ali um repertório ofensivo, dar um passe decisivo para o Cruzeiro fazer gols. O Fagner tem essa característica. Do lado esquerdo, o Rojas acabou de chegar. O Vidalba já tem uma vivência maior de clube. Muito como zagueiro. Agora que ele está vivenciando essa lateral esquerda. Engraçado, né, Cirilo? Lá com o Nico Larcamon, lembra? Nossa, tem coisa que não é bom nem lembrar, não. Fala baixinho para ninguém lembrar. Nico Larcamon. Isso, fala baixinho. Baixinho. Ele que pediu a contratação do Vidalba para ser esse homem da esquerda na época.
Eu acho que ele não confiava muito no Kaique, não. E aí o Kaique hoje está no combo, vendido nessa operação aí que o Cruzeiro recebeu mais ou menos 13, 14 milhões nessa operação importante. E o Nicolas Arcamon não está mais no Cruzeiro, né? Só para lembrar isso. Então, o Vidalba é um jogador que tem mais experiência de clube, né? Já tem mais essa vivência de vestiário, de confrontos contra o Atlético, de jogos desse tamanho. O Rojas veio com boas credenciais. Eu acho que isso, não sei se pesa muito com o Arthur Jorge ou se é mais o dentro de campo. E na parte ofensiva, falava do Arroio, do lado direito, o Wesley, se ele quiser começar, se ele não quiser começar, ele pode também com o João Costa, que foi assim o que ele fez no duelo contra o Flamengo no último sábado, talvez mais pela parte física do João Costa em relação ao Wesley. Para mim, são as interrogações nessa equipe do Cruzeiro. O restante, Otávio, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Lucas Homero, Gerson Pereira, o Caio Jorge no comando de ataque, o Arroio do lado direito. Esse é o Cruzeiro para amanhã. Já ter clássico no currículo, ô Marques, é um fator a mais pro Vidalba, além da bola que ele tá jogando mais do que o Rojas nesse momento? Eu acho que é o momento. Mais do que já ter participado, ter jogado, é o momento de segurança, de estar jogando bem. Aliás, o Vidalba joga em qualquer posição ali do meio para trás com excelência, né? Tanto quando de zagueiro e agora lateral esquerdo também, é um cara que domina o setor, né? Mas há também ali no mesmo lado dele, o Cirilo, não, do lado direito, melhor dizendo, né? O Arroio. Gostaria de falar um pouquinho do Arroio, que tem jogado com muita confiança, Fabrício. A gente tá vendo o Arroio chutando do meio da rua, aquelas batidas que ele dava e jogava lá na arquibancada, tá acertando o gol agora, né? Fazendo gol, jogando com confiança, indo para cima. Eu acho que esse hoje é o ponto de desequilíbrio do Cruzeiro, né? Jogando ofensivamente, indo para cima. Ele tem uma jogada característica de trazer para o pé esquerdo para dentro do campo e chutar tirando do goleiro, está sendo muito feliz. Então é o jogador hoje que está desequilibrando e o Atlético tem que tomar muito cuidado na parte defensiva, Cirilo. Ô Edu, a gente sempre tem perguntas relacionadas num clássico nessas condições, né, em jogos nessas condições de ida e volta. Quanto à postura, você acha que o clássico de amanhã, o ideal é o Cruzeiro partir para cima do Atlético de fato, tentar fazer desse mando de campo um fator decisivo, ou para todo mundo é de fato pisando em ovos com muita calma porque tem 180? Não, Cirilo, eu não acho que o Cruzeiro vai fazer nada diferente do que ele tem feito na temporada quando joga no Mineirão. O Cruzeiro, quando joga em Belo Horizonte como mandante, ele tenta ser o protagonista do jogo, ter a bola, circular essa bola, achar o Matheus Pereira, entregar essa bola nos pontas para 1 contra 1, para fazer como o Arroio tem feito nos últimos jogos, como o Wesley fez na estreia dele. Às vezes, baixar um pouco a linha para tentar dar um jogo mais característico para o Caio Jorge. Como o Cruzeiro é um time que joga mais no campo de ataque, no campo de defesa do adversário, obriga o Caio Jorge a sair bastante, a se movimentar, a cair pelo lado do campo, a sair da área para tentar abrir um espaço para quem vem de trás. Não imagino nada diferente do que o Cruzeiro tem feito jogando em Belo Horizonte, o Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil. Então, assim, não vejo mudar a característica. As dúvidas são em relação a peças. O William e Fagner. Cara, o Fagner tá jogando muito melhor que o William, tá? Não é, um jogo foi melhor, 2 seguidos, não. O Fagner tem jogado muito melhor que o William. E não tô querendo dizer que o William tá péssimo. O William vinha de bons jogos. Recentemente, 2, 3 jogos pra cá, que houve uma queda. A gente tava elogiando o William, cara. Ele tinha melhorado, aquela questão envolvendo problema pessoal. É que o jogo do Maracanã envolveu bastante as duas laterais do Cruzeiro. Eu acho que tem muito mais mérito do Flamengo do que qualquer outra coisa, sabe? Pegar para fazer críticas a atletas, ao próprio Cruzeiro, ao Arthur Jorge, um jogo contra o Flamengo no Maracanã, em que o Flamengo jogou muito bem, fez um primeiro de altíssimo nível de intensidade, marcando muito, tanto que eu senti um Flamengo mais cansado no jogo do Mineirão. Não consegui observar no Flamengo a mesma intensidade e entrega que a gente observou no jogo do Maracanã da Libertadores. Assim, ainda que eu pense dessa maneira a respeito do William, mas eu não pensaria muito a respeito de não utilizar o Fagner. Fagner na direita, e vale a mesma coisa pro lado esquerdo. Em relação ao Rojas, eu acho que tem a adaptação. O cara acabou de chegar, vem do futebol argentino, muito tempo jogando com uma camisa só. Um estilo de jogo diferente do Cruzeiro, porque lá no Racing era 3 zagueiros, ele jogava muito mais como um ala, no Cruzeiro é diferente.
O papel do lateral esquerdo do Cruzeiro é diferente do papel do lateral esquerdo do Racing, isso conta. O momento, cara, o momento pede Fagner e Vidalba. Eu até acredito que o Arthur vai fazer isso. Ele vai dar sequência ao Fagner e ao Vidalba. Talvez ele tenha escalado os dois para se convencer, sabe? Não, deixa eu colocar os dois aqui contra o Flamengo, eu preciso me convencer mais que são eles. E eu acho que ele está convencido em relação a esses dois. O restante da equipe não tem mistério. Eu só quero chamar a atenção de novo. Eu sei que a dupla de zaga vai ser Jonathan Jesus e Fabrício Bruno. Mas hoje o João Marcelo está jogando melhor do que o Fabrício Bruno. O João Marcelo está melhor do que o Fabrício Bruno nesse momento. Se aparecesse o João Marcelo, por exemplo, amanhã na vaga do Fabrício Bruno, não seria absurdo. Acho que não vai acontecer. Talvez eu nem fizesse também. Por conta da importância, do peso do Fabrício Bruno no time do Cruzeiro, num clássico. Mas eu queria destacar isso. O João Marcelo tem jogado muito bem. Outro que tem jogado bem e que também não vai começar é o Matheus Henrique. Até porque o clássico é a cara do Lucas Romero. Absolutamente. Para fechar, Pansieri. Eu tenho uma boa aqui, ô Cirilo. Manda. Lembra da história toda do Jonathan Jesus? Sim. Habemos zagueiro na Real Sociedad. Mamadou Sarr é um senegalês, pertence ao Chelsea, está indo pro Atlético de Madrid, pro Real Sociedad, para Real Sociedad, por empréstimo sem custo, ou seja, a desistência oficial da Real Sociedad ao Jonathan Jesus. Deixa ele quietinho aqui. Né? É isso, Emerson O Pedrinho Pansieri. já tinha batido o pé de não vender, tá aí, deixa ele quietinho. Quer mamata, pô. Quer mamata, vai pra lá, ó. Bota dinheiro, né? Quer contratar, bota dinheiro, não adianta.